A temporada 2003 da NASCAR Truck Series foi uma das mais emocionantes de toda a sua história, e o seu capítulo final estava marcado para acontecer em Homestead, Miami. A prova tinha todos os ingredientes certos para ser uma decisão inesquecível e memorável. E ela se tornou inesquecível e memorável, mas pelos motivos errados. E você vai conhecer essa história agora. Bandeira verde no canal, pé no porão e puxa a vinheta. Antes de falar da corrida final, vamos recapitular rapidamente como foi aquele ano até chegar Miami. A temporada 2003 contou com 25 etapas, 12 pilotos venceram, incluindo nomes conhecidos por nós, como Carl Edwards, que foi o novato do ano, Tony Stewart e Kevin Harvick. Já os postulantes ao título, não apenas dois, mas 4 pilotos de 4 equipes diferentes chegaram até a última etapa com chances de sair de lá campeão. E estamos falando de uma época onde nem tinha playoffs. Os postulantes ao título eram eles: Brandon Gogol com seu Dodge 62 da Orleans Racing, que foi o maior vencedor do ano e também o piloto mais popular, além, claro, de ser o favorito dos fãs a vencer. Ele teve 6 vitórias, 18 top 10 e 14 top 5 antes de Miami. Ted Musgrave também com um Dodge, o número 1 da Ultra Motorsports, que venceu 3 vezes no ano, teve também 18 top 10 e 14 top 5. Travis Kvappel com seu Chevrolet 16 da Express Motorsports, com apenas uma vitória, mas 21 top 10 e 13 top 5. E o azarão da disputa, Danny Setzer com seu Chevrolet 46 da Morgan Dollar Motorsports, 13 vitórias, 22 top 10 e 15 top 5. Antes da corrida final, a tabela estava desse jeito: Brandon Gogol líder com 26 pontos sobre Ted Musgrave, 34 sobre Travis Kvappel e 39 sobre Danny Setzer. E chegamos no Grand Finale, Homestead, Miami, e de traçado novo, com as curvas com maior inclinação e uma nova pavimentação. Mas, antes mesmo da corrida começar, veio a primeira polêmica. Como nós sabemos, as equipes da NASCAR costumam trazer carros extras para determinadas etapas. Isso acontece até os dias de hoje, e naquela final não foi diferente. A equipe da Orleans Racing de Brandon Gogol inscreveu uma picape 61, guiada por Scott Lynch, piloto de desenvolvimento da equipe. A equipe Express de Travis Kvappel também inscreveu uma caminhonete a mais, o já tricampeão da Truck Series, Jack Sprague, pilotando a Truck 11. A Morgan Dollar não escreveu nenhuma picape extra para a corrida, era o simpático Danny Setzer contra todos. E como dito antes, as equipes costumam trazer carros extras para determinadas etapas, e isso é completamente normal. Esses pilotos seriam apenas escudeiros, nada demais. Mas onde está o problema? O problema está na Ultra Motorsports. O chefe de equipe, Jimmy Smith, não trouxe apenas as picapes 1 de Ted Musgrave e a 2, que corria integralmente no ano com múltiplos pilotos e tinha Andy Houston a bordo. Mas ele também trouxe 3 picapes a mais para a final. 3. A picape 7, que correu 6 etapas no ano antes de Miami, ela que era usada para desenvolver seus pilotos e contava com Tyler Walker atrás do volante, e a picape 27 com PJ Jones, que não corria de truck e tinha 8 anos. E antes de Miami, a picape 27, o ano inteiro, correu apenas uma etapa. Até aqui foram 2 picapes que a equipe Ultra trouxe. Cadê a terceira? A terceira picape era propriedade do piloto e chefe de equipe Andy Hulkenberg, da Fast Track Racing. Andy participou de 2 provas no ano, e Jimmy Smith lhe ofereceu um grande apoio técnico em troca de dar a picape número 10 para a Ultra Motorsports por uma etapa. E qual era essa etapa? Exatamente, Homestead. Então o acordo foi feito, e como se não bastasse toda essa polêmica, o piloto escolhido por Jimmy Smith para guiar a picape 10 foi Marty Houston, que é irmão de Andy Houston e estava trabalhando como mecânico de sua tripulação. E ele não corria já tinha 2 anos.
Então deu pra ver que tinha muita coisa estranha acontecendo. Trazer uma picape extra, tudo bem, mas trazer três, sendo que uma nem é da equipe, é meio estranho. É claro que os outros postulantes ao título protestaram, Brandon Gogan principalmente. O líder do campeonato alegou que Jimmy Smith estava tentando dar uma vantagem justa para o seu piloto Ted Musgrave. A NASCAR até que concordou, mas ficou por isso mesmo. Ela não poderia proibir uma equipe de inscrever um certo número de carros em determinado evento. E então vamos para a final. A corrida contava com 134 voltas e 36 picapes em pista. 8 não se classificaram. A primeira fila contava com Chad Chaffin e Bob Hamilton. A segunda fila com os postulantes ao título Travis Kvapil e Andy Houston ao seu lado. O segundo postulante aparecia na quinta fila, Ted Musgrave. Dennis Setzer largava da sexta fila e o líder Brandon Gogan largaria das últimas posições por ter trocado o motor. Naquele momento, Travis Kvapil era o campeão. Bandeira verde! E já na curva 1, Kvapil quase deu adeus ao título. Tentou ultrapassar o Giga Chad Chaffin, mas não viu Terry Cook por dentro. Quase rodou, mas perdeu algumas posições importantes, indo para fora do top 10. Para a sorte dele, a primeira amarela aconteceu na volta 4. Tyler Walker da Ultra Motorsports estava alto demais na curva 4 e acabou rodando. E foi uma amarela muito suspeita. Eu vou comentar sobre ela mais pra frente, guardem isso. Durante a amarela, Chad foi para os boxes fazer reparos, e a relargada aconteceu na volta 6. Com o passar das voltas, o que se viu foi uma corrida de recuperação de Brandon Gogan, que estava escalando o pelotão e reassumindo a liderança do campeonato. Mesmo em 19º, os seus rivais não estavam tão à frente, apenas Setzer estava no top 10, mas ainda era insuficiente para ele ser campeão. Algumas picapes começaram a ficar pelo caminho, mas sem trazer a amarela, e na volta 22 veio o primeiro embate de rivais pelo título, Travis Kvapil e Brandon Gogan pela 14ª posição, e um pouco mais à frente aconteceu um duelo entre Dennis Setzer e PJ Jones pela 7ª posição. PJ Jones, lembrando, da equipe de Ted Musgrave. O segredo era manter uma zona segura e avançar somente quando necessário, e na volta 36, Brandon era o nono, enquanto que Musgrave e Kvapil estavam fora do top 10. Setzer, que era o azarão, estava em 10º, mas nem estava perto do título. Musgrave e Setzer estavam empatados, 43 pontos atrás do líder. Na volta 51, Bob Hamilton abriu a janela de pitstops em bandeira verde, e nada poderia dar errado para os postulantes. O primeiro candidato ao título a entrar foi Ted Musgrave. Na volta seguinte veio Setzer, Gogan foi o terceiro e Kvapil o último. E ele perdeu um precioso tempo. Uma porca da roda dianteira direita não havia entrado, e ele poderia avançar um pouco mais se não fosse por isso. Na volta 71, após todos terem feito suas paradas, o top 10 estava com a picape 14 na frente, Bob Hamilton o segundo, Andy Houston da equipe Ultra em terceiro, David Starr o quarto, Brandon Gogan o quinto, que nesse momento estava com uma mão e 3 dedos na taça, John Wood o sexto, Chad o sétimo, Jack Sprague, companheiro de Kvapil, o oitavo, Setzer o nono e o próprio Kvapil o 10º. Ted Musgrave, por sua vez, estava em 12º, distante do líder da prova e do título. Nas últimas 50 voltas, Travis Kvapil tentou tudo ou nada, acelerou tudo que podia para avançar, estava em 7º, mas insuficiente para o título. Gogan continuava o quinto e estava a 43 pontos à frente do piloto da Express. Para o Kvapil ser campeão, teria que passar o Gogan e chegar no mínimo em terceiro. E na volta 91, veio a amarela para pôr um drama na corrida. Casey Rader, da picape 52 de sua própria equipe, acabou derramando óleo na pista. Várias picapes foram para os boxes, algumas ficaram na pista. Todos os 4 postulantes ao título foram para sua troca de pneus e reabastecimento. E mais uma vez, a equipe Ultra Motorsports chamou a atenção. Andy Houston acabou atingindo de leve um membro da equipe de Setzer. E Ted Musgrave, que já estava lá para trás antes da amarela, precisou fazer uma parada extra porque o seu carro estava apresentando um problema.
Por sorte, poucos carros estavam na mesma volta do líder. Kvyat, por sua vez, continuava perto de Gogan. Setzer só podia torcer para um milagre acontecer para continuar com chance de título. Relargada na volta 99, e como era a regra na época, por dentro ficavam os retardatários e por fora os líderes, e o que se viu foi uma batalha frenética pelas posições. Agora era tudo ou nada. 2 voltas depois da relargada, novamente a Dodge número 7 da Ultra Motorsports de Tyler Walker estava alto demais na curva 4 e acabou perdendo o controle, sem bandeira amarela. E mais uma vez aconteceu um movimento muito estranho, e na volta seguinte, um acidente que mudaria o campeonato. Caution flag now comes out. Brandon is around. Big problems. Our point leader gets spun around and hit hard into the wall. I don't believe it. All because they were coming to the yellow. And he hit very hard. My. Oh, my goodness. Brian Refner coming in the number 80 as Brendan Gaughan was sliding to the inside of the track. Yeah, Brian had committed to the... Brendan Gaughan estava fora da prova. E o que aconteceu nesse acidente? Marty Houston da equipe Ultra Motorsports, aquela picape 10 que Jimmy Smith adquiriu, subiu na mesma curva 4 de Tyler Walker e acabou atingindo Brendan Gaughan. Sua picape 62 foi destruída e ainda foi atingido por Brian Refner, que quebrou o pé. Gaughan, obviamente, ficou puto da vida. Ainda saudou os espectadores e depois foi de ambulância para o centro médico. Agora, o eventual campeão era Travis Kvyat, com 1 ponto sobre Setzer e 3 sobre Musgrave. Já Brandon, precisava torcer para que os 3 abandonassem. A relargada aconteceu na volta 111, mas uma volta depois, mais uma amarela para pegar fogo, detritos na curva 2. E durante a amarela, Brendan Gaughan, após sair do centro médico, deu uma entrevista lendária, talvez a mais famosa de toda a NASCAR Truck Series. Oh my goodness. Guys, let's go down trackside. Barry Dodson is with Brendan Gaughan. Not only a great race car driver, but a good friend. Brendan, this morning I said I didn't think that the other team trucks would be a factor. I'm glad you're okay if you are, and other than that, I do not know what to say. Neither do I, Barry. Pretty calm most of the time. We had a Dodge that could win the championship, and Jimmy Smith can kiss my ass. There you have it. I really feel bad for you. That's right. Well, that's just frustration, disappointment. That's a man right there trying to hold back tears, and so the only way he has to vent some way, and I'm sure that he will regret saying that, but nonetheless, I understand where he's coming from. When he looks back at this, he's going to see that it was not intentional, but at the same time, he can argue that truck wouldn't have been in this field if they wouldn't have entered 5. Yeah, I guess you could argue that, but there's a lot of things you can argue when it comes to racing. Exactly. Se formos analisar as palavras de Gaughan, a equipe de Jimmy Smith realmente estava tentando fazer algum tipo de manipulação. Isso já pode ser evidente logo nas primeiras voltas. Lembram que eu pedi para guardar a informação de Tyler Walker ter rodado no início da prova? Então, ele acabou rodando, sabemos disso. Mas quem estava logo atrás dele? Brendan Gaughan. Se a gravidade não jogasse a picape 7 para baixo, Gaughan teria o atingido. Mas as coincidências não param por aí. Uma volta antes de Gaughan ser atingido por Marty, o mesmo Tyler Walker acabou derrapando na mesma curva 4 e batendo no muro. Metros depois, ele tentou ficar no lado de dentro da curva 1, mesmo com a picape avariada. E quem estava por ali? Scott Lynch, que usava uma pintura idêntica à de Gaughan. Teria Walker confundido a picape 61 com a 62? E como dito antes, nós percebemos que a picape que atingiu Gaughan foi justamente uma da Ultra Motorsports. Uma picape e um piloto que nem deveria estar na pista. Isso me lembra algo. Até a transmissão mostrou uma tabela das equipes e suas picapes inscritas. Dava para ver que a Ultra trouxe muita picape. E a pergunta que deixaram era a seguinte: ela estava de fato dando uma vantagem para a Ted?
E por fim, o plano deu quase perfeitamente certo, tudo friamente calculado, mas talvez, por obra do destino, como dito antes, o plano quase deu perfeitamente certo. Porque Marty atingiu Brandon e quase, por um pequeno pentelionésimo, não levou Kvyat junto. Iria pegar 2 coelhos numa cajadada só. Mas o campeonato precisava de um campeão. A relargada veio na volta 116, e quase que Musgrave colocou tudo a perder quando estava prestes a encher a traseira de Kvyat. Setzer, Musgrave e Kvyat estavam juntos, com a balança a favor de Ted, mas as coisas estavam prestes a mudar. Kvyat conseguiu ultrapassar Setzer e estava empatado no campeonato com o número 1, perdendo apenas pelo número de vitórias. Mas as coisas iriam mudar a favor de Travis. Ele estava se aproximando de John Wood, que era o 6º colocado, e o 5º era o seu companheiro de equipe Jack Sprague. Então era só inverter a posição e correr para o título. Musgrave estava muito atrás. Porém, na volta 129, faltando 6 voltas para o fim, mais uma amarela. O companheiro de Gogan, Scott Lynch, estava disputando posição com PJ Jones, que era de qual equipe? Ultra Motorsports. Agora, se foi uma tremenda coincidência, o PJ Jones deu um jeito de jogar o ar lateral para Lynch rodar e causar a amarela para impedir de Kvyat fazer a ultrapassagem do título, isso eu não sei. Tudo o que sabemos é que o título de 2003 seria definido em um tiro curto de 2 voltas. Entre Kvyat e Musgrave, tudo se resumia a chegar na frente um do outro. Setzer, que estava a 9 pontos atrás, precisava chegar na frente de ambos e, dependendo da situação, ter uma ou 2 picapes entre eles, e a relargada final seria em fila única. E claro, não deixou de ter polêmica. Ted Musgrave acabou colocando de lado sobre Setzer antes de cruzar a linha de chegada e largada, e isso não é permitido pela regra. Você pode fazer isso por fora, mas não por dentro. Isso fez a picape 1 receber bandeira preta. Musgrave não obedeceu e cruzou a linha de chegada na frente de Kvyat e Setzer, mas com a penalidade, ele foi jogado para o 13º lugar, o último carro na volta do líder, e o vencedor da corrida em si foi Bob Hamilton. Por vários minutos, a NASCAR adiou o resultado oficial, enquanto revisava a punição de Musgrave, e 23 minutos depois veio o veredito. A bandeira preta foi mantida e Travis Kvyat foi declarado o campeão da temporada 2003 da NASCAR Truck Series, com 9 pontos sobre Dennis Setzer, 18 sobre Musgrave e 40 sobre Gogan. Era o 2º título seguido da Express Motorsports, que teve o seu primeiro título com Mike Bliss em 2002, pilotando a mesma picape que Kvyat. Em uma entrevista pós-corrida, Musgrave estava puto da vida. Reconheceu que cometeu uma infração, mas culpou Travis, que tinha freado na hora de reacelerar, o que fez Setzer diminuir e ele tirar de lado para não bater. Guys, That would be my story. Let's hold on 1 second. Barry Dotson is with Ted Musgrave. Well, Ted, we're confused. We don't know. I didn't have a good vantage point from the pits. We don't know right now how it stands. Well, we're coming into green, and I don't know if Travis spun the wheels or he just hit the brakes. You know, everybody's on the gas, everybody's moving forward, and he stopped, and I turned left to avoid from having a big wreck. And then as soon as I did that, he stood on the gas, you know, and I had to get on the gas too. So it's just one of them deals. I think I know how to win championships now, just play dirty like he does and everybody else. I'm the most fairest guy out there in the world, but it seems like I say, this sport here and the way it is, the guys that run clean and, you know, do the best job they can are the guys that get screwed. Well, I know you put a lot into it, and they just told us Travis is a champion. Yeah, I heard all the boos. Huh. I'm with you, brother. They put you back to 13th. Yeah, like I said, that figures, you know, screw them. You know, that's just the way it's always been ever since I've been in this series. You know, they just don't want me to win and everything. But, you know, we keep trying. We'll come back, and like I say, next year, if they don't think we ain't playing fair no more. You know, we're going to just play like everybody else, and you're going to see the biggest cheapness of it you've ever seen. To do the math. Let's go to our second place in the points.
finisher. That is Dennis Setzer with Barry Dodson. You know what, guys? I finally found a happy driver down here. Now, Dennis, you finished 8th. You didn't do what you had to do, but it was a great run for the Morgan Dollar Chevrolet. Their first venture for a championship, and you're a happy boy. Boy, I'm so happy, Barry, and I ain't about to cuss. I can tell you that. All these guys are happy around here. It was just a great day for us on the Axiom Silverado. Came from a long ways back this year during this championship, and these guys worked hard all year, built us trucks all year, whatever we need to do, and I'm proud of all of them. Thank you very much. You're a class act. Thank you very much. We'd like to thank Unocal. This is a lot of years they've been involved in our sport. Been a great, great supplier of fuel for us for a long time. We'll miss those guys dearly. There you have it, Dennis Setzer. Dennis Setzer. Seja como for, Ted demorou um pouquinho, mas cumpriu sua promessa. Em 2005 se tornou campeão da Truck Series. Kvyat, por sua vez, teria mais algumas vitórias nas picapes, mas sem disputar o título. Brendan Goga, por sua vez, sofreu mais. Depois de 2003, correu vários anos na Truck, mas não venceu uma corrida sequer. E Dennis Setzer, além de vice-campeão em 2003, foi em 2004 e 2005. Infelizmente, uma decisão que poderia ter sido histórica, mas ficou marcada negativamente. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, o seu compartilhamento, se inscreva se não é inscrito ainda, compartilhe para os amigos e se tiver alguma sugestão de vídeo, deixem aí embaixo que assim que eu puder eu vou atendê-la. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World.